Evangelho de Marcos, capítulo de número 11. Vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Capítulo de número 11, a partir do verso 1 até o verso 11. Assim diz a palavra do Senhor. Quando se aproximava de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhe: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém o montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazer isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão do lado de fora da rua e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamavam: que fazeis saltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme a instrução de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam suas vestes no caminho, outros ramos que havia cortado dos campos, tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando ele entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, ele saiu para Betânia com os 12. Amém, meus irmãos? Vamos ao Senhor em oração. Senhor, graças te damos pelo privilégio de estar aqui na tua casa e poder cantar louvores ao Senhor, te buscar, mas não só isso, poder ouvir a tua voz e cultuar ao Senhor. É um privilégio, Senhor, estarmos diante da tua presença, porque eu tenho ciência que muitos queriam estar aqui no nosso lugar, mas não podem. Muitos estão impossibilitados por questão de saúde, impossibilitados por questão geográfica e impossibilitados porque estão mortos em seus delitos e pecados. Há muitas pessoas, Senhor, que queria ter o nosso vigor, nosso desejo, nossa força, mas eles não têm. E nós só estamos aqui porque tudo isso vem do Senhor. E o Senhor é quem nos dá força, vigor, desejo, anseio para estar diante de Ti, Te buscando, no primeiro dia da semana, meditando na nossa vitória, meditando na nossa libertação, meditando em nossa redenção. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. E Te pedimos nesta manhã que o Senhor desvende os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Torne, Senhor, mais um domingo, mais um dia na Tua presença. Torna claro para nós o Teu Evangelho nesta manhã. E traga santificação, traga gozo, traga satisfação, traga amor, traga rendição aos Teus pés, para que o Teu nome seja glorificado. Pois essa é a minha oração e é por Cristo Jesus, o nosso Salvador, que eu te oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, o meu tema nesta manhã é sobre a entrada triunfal do Messias, o Filho de Deus. Esse é o meu tema, é a entrada triunfal. E exatamente nessa manhã, no primeiro dia da semana, e por que não dizer primeiro domingo do mês,
ou do ano de 2026, nós estamos voltando para o Evangelho de Marcos, depois de algumas mensagens avulsas que pregamos e também depois de refletirmos bastante sobre o livro dos Salmos. Hoje, como eu disse, nós vamos dar continuidade, começando exatamente da onde paramos, aqui do capítulo de número 11. Aqui nós podemos chamar, de acordo com muitos estudiosos, desde o capítulo de número 11 até o final, se assim a gente pode dizer, do livro de Marcos, até o capítulo de número 46, nós vamos falar do que nós chamamos da Via Dolorosa de Cristo, ou, se preferir, os últimos momentos do ministério de Cristo aqui na terra. Lembre-se que ele sempre deixou claro qual foi a sua finalidade quando ele veio aqui neste mundo. Sempre. Jesus sempre deixou claro qual foi a finalidade e qual foi o seu objetivo quando ele veio exercer o seu ministério aqui, nesta terra. Mas também o texto que nós vamos estar meditando nesta manhã vai nos lembrar em grande detalhe o que sempre deixamos claro em nossos sermões a todo momento aqui no Evangelho de Marcos. Eu faço questão de lembrar a vocês, todas as vezes que eu me volto para esse Evangelho de Marcos, falar qual foi a finalidade que o evangelista escreveu esse Evangelho. E esse texto aqui vai ficar muito claro. É óbvio que todas as mensagens que meditamos, desde o capítulo 1 até o final do capítulo 10, isso ficou muito claro. Mas aqui, no capítulo 11, vai ficar muito claro qual foi o tema principal que Marcos sempre quis destacar aqui para os seus leitores, a saber que Cristo é o Senhor. Essa é a finalidade, ou essa é a tese de Marcos. Marcos, como vocês sabem, está escrevendo para cidadãos romanos. E na mente de um romano daquela época, o Quírios, ou seja, o Senhor, era César. Como eu disse, Marcos está escrevendo justamente para cidadãos cristãos e pessoas não cristãos daquela época, que eram cidadãos romanos, ou que vivia, ou que residia em Roma. Na cabeça de um romano, como eu disse, Quírios, ou Senhor, a palavra Quírios significa Senhor, era César. O imperador naquela época era o soberano sobre tudo e sobre todos. Marcos está aqui afirmando, desde o começo do ministério de Cristo, está afirmando, desde o começo do seu ministério, que Cristo, o Filho de Deus, o nosso mediador, o Filho do homem, o princípio do Evangelho, aquele que é muito maior do que João Batista, aquele que tem o poder sobre as trevas e aquele que tem o poder sobre os espíritos malignos, aquele que tem o poder sobre as tempestades, sim, Marcos a todo momento está afirmando que Quírios, ou melhor, o Senhor, é Jesus Cristo de Nazaré. Vejam que a entrada de Cristo descrita aqui nesse Evangelho de Marcos, ela é extremamente reveladora. Ela mostrará quem é o nosso Salvador. Muito claro, vai ficar muito claro que a entrada aqui mostrará quem é o nosso Salvador. Sim, eu preciso ainda continuar afirmando que essa passagem aqui é extremamente pedagógica. Demais para a nossa fé e também é pedagógica para instruções que são extremamente importantes para a nossa caminhada. Se eu fosse dividir esse meu sermão aqui, ele será dividido em 4 partes. E essas 4 partes seguem de forma muito bem didática para que vocês reflitam quem é Cristo, ou como essa mensagem, ou como essa passagem revela quem é o nosso Salvador. A primeira coisa é que a entrada triunfal de Cristo revela a sua soberania sobre tudo e sobre todos. A segunda parte, que vai contemplar essa passagem aqui, nos ensinará que a entrada triunfal de Cristo revela que Deus se fez carne. A terceira parte do meu sermão vai dizer que a entrada triunfal de Cristo revela que ele foi aclamado, mas não compreendido. E a quarta e última parte do meu sermão vai dizer que a entrada triunfal de Cristo revela o observar de um Deus santo e de um juiz supremo. Com essas divisões,
nós podemos, de forma didática, caminhar aqui no nosso sermão. A primeira coisa que esse texto nos ensina, com base no nosso tema, é que a entrada triunfal de Cristo revela a sua soberania sobre tudo e sobre todos. Está com a Bíblia aberta? Olha o que é que diz o verso de número 1. Presta atenção, veja se não é isso. Quando se aproximou de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, são duas cidades totalmente diferentes, tá? Junto a um monte das oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse, olha o que é que ele vai dizer, ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho a qual ninguém montou, desprendei e trazer. Perceba os detalhes, né? Vocês vão achar, ele está amarrado, vocês vão desprender e vocês vão trazer esse jumentinho. E aí ele diz, se alguém, ele não está dizendo que vai ter alguém, está dizendo, se supor que alguém vos perguntar, por que vocês fazem isso? Aí vocês respondam assim, ó, o Senhor precisa dele. Lembra que eu disse qual era a tese de Marco? Que ele estava querendo provar que Cristo era quem? O Senhor. E ele diz aqui, o Senhor, veja o que ele vai dizer, precisa dele, e logo mandará de volta para aqui. Então foram os discípulos, e o que foi que eles fizeram? Acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora da rua. E o que foi que eles fizeram? Desprenderam. E o que foi que aconteceu? Mesma coisa que Jesus disse, verso 5. Alguns dos que estavam ali clamaram, por que vocês estão soltando o jumentinho? Aí o verso 6 vai dizer, eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. E então, o que foi que aconteceu? Deixaram eles irem. Que coisa, né? Veja aqui alguns detalhes que são importantes. Jesus, primeiro, não estava em Jerusalém. Isso aqui é uma informação importante. Jesus estava em Betânia. De Betânia para Jerusalém é 3 a 4 quilômetros. É mais ou menos da minha casa para aqui, para a igreja. Muito próximo. Então, são locais extremamente próximos. Ficam alguns quilômetros de Betânia para Jerusalém. De lá, ele mandou 2 discípulos. Nós não sabemos quem são esses discípulos. O texto não nos informa quem são esses discípulos. Mas ele mandou chamar 2 discípulos e disse, vão a um povoado e logo adiante vocês vão encontrar um jumentinho amarrado. Detalhe que Jesus vai dizer, ninguém montou ou ninguém subiu no jumentinho. Qual é a ideia que Jesus está querendo dizer? Cuidado que o bichinho é selvagem. Cuidado que o bichinho é indomável. Não vá querer achar que ele é um jumentinho bem tranquilo. Não, ninguém montou nele. Solte e traga para mim. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga só uma coisa, foi o Senhor que mandou. Só diga isso. E o texto diz, no verso 4, como eu disse aqui, eles partiram. Porque a primeira coisa que percebemos aqui é que Cristo é soberano. Porque nada que está acontecendo, do verso 1 até o verso 6, é aleatório. Tudo estava na agenda do nosso Salvador. Tudo estava. Jesus disse, você vai ali, naquele local, vai encontrar um jumentinho. O que foi que eles fizeram? Foram e o quê? Encontraram. Ele diz assim, se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga que é o Senhor. O que foi que aconteceu? Perguntaram. O Senhor sabia absolutamente de tudo. Tudo estava rigorosamente controlado pelo nosso Salvador. E por que tudo estava controlado e rigorosamente controlado pelo nosso Salvador? Porque Cristo é o Senhor. É isso que o texto está querendo afirmar. Cristo é o Senhor de todas as coisas. Quer ver outra coisa que me fez eu ficar encucado aqui? Foi a obediência dos discípulos. Você, quando começa a ler esse texto aqui, você não tenta se colocar no lugar dos discípulos, não. Os discípulos em nenhum momento questionaram. Em nenhum momento eles poderiam dizer assim, mas como assim? Pegar um animal amarrado e é seu, é? Como assim? Você já imaginou? Preste atenção. Se fosse eu, você dissesse assim, vão ali no meio da rua, peguem um cavalo, está amarrado. Ele está amarrado, o cavalo. É claro que o recorte é que fica difícil, né? Quando a gente diz, pega o animal que está amarrado, parece que a gente está usando o jargão cristão, né? Pega o animal, mas está amarrado. Não, não é essa a questão.
né? Ele está amarrado dentro de um local ou perto de uma casa. Desprender e traga para cá. No mínimo você não ia dizer meio assim, e pode? Isso não é roubo, não. Isso não é um assalto, não. A gente pegar um animal e tirar ele. Os discípulos não questionaram. Talvez o Senhor pensasse que os discípulos iriam questionar. Do tipo assim, mas Senhor, se tiver alguém perto e dizer assim, não pode não, viu? É assim, é pegar os discípulos. Talvez o Senhor leu o pensamento dos discípulos e disse, não pode não, se você for fazer isso vai dar errado. O Senhor disse, se tiver algum questionamento, diga que fui eu. Agora, sabe qual é o mais interessante? É que os discípulos poderiam dizer assim, mas mesmo que tu diga que foi tu, tu acha que o povo vai deixar a gente levar um jumentinho do nada assim? O que foi que aconteceu que o texto disse? Deixaram. Que coisa, né? Deixaram. Mesmo levando todas essas informações ao dono, eles vão deixar. Bom, como eu disse, os discípulos não fizeram esse questionamento. Por quê? Os discípulos não fizeram esse questionamento. Porque possivelmente os discípulos entendiam que toda ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Eles aqui, os discípulos, no fundo sabem quem é aquele que está falando com ele. Tudo estava preparado, inclusive um animal é a resposta, e a resposta do dono. Tudo, absolutamente tudo estava preparado. Quer ver outro detalhe? Muito interessante que está acontecendo aqui. Um animal era indomável. Isso mostra o controle que Cristo tem sobre a criação. O texto vai dizer que ninguém tinha montado esse jumentinho. Ele era, como eu disse, um animal indomável. Quem pode ficar em cima desse animal? Quem? O Criador dele. O Senhor dele pode ficar. Seu Criador. Ele tem um controle de tudo. Sabe o que é que isso me ensina aqui? Que Cristo, ele não pediu permissão, nem ao dono e nem a ninguém. Ele simplesmente, ele requisita, ele simplesmente pede. Ele não explica tudo aos discípulos. Ele exige dos discípulos confiança. Sabe o que é que eu aprendo? É que a fé cristã não é uma fé sentimentalista, mas é uma submissão à autoridade de Cristo. Ele continua dizendo, o Senhor precisa. Ele continua dizendo, o Senhor precisa. Aqui ele disse, o Senhor precisa do jumentinho. Ele continua dizendo para mim e para você, o Senhor precisa da sua casa. O Senhor precisa da sua vida. O Senhor precisa dos seus dons. O Senhor precisa da sua mente. O Senhor precisa. Ele não está dizendo, se você quiser, você pode me dar. Não, Ele está exigindo, Ele está mandando. Eu preciso da sua vida. Eu tenho que ser o Senhor da sua vida. Eu tenho que governar a sua vida. Se Cristo, presta atenção, Ele conseguiu montar em um jumento indomável que dirá o nosso coração bagunçado. Ele tem um controle de tudo. Ele é soberano. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Aquelas pessoas que disseram ali dos discípulos, olha, o que é que vocês estão fazendo? Meu Cristo pediu. Então tá bom. Por que não houve questionamento? Porque o Salmo diz, do Senhor é a terra e tudo que nela se contém. Tudo que existe nessa criação, e eu vou repetir porque isso precisa ficar muito claro. Tudo que existe nessa criação pertence a Ele. Inclusive a minha e a sua vida. Tudo pertence ao Senhor. Você duvida disso? Olhe para esse texto. Veja a soberania que Cristo tem sobre essa criação. O meu Cristo, o meu Salvador, não muda. Ele é imutável. Ele continua sendo o Senhor dessa criação. Amém, meus irmãos? Então, a primeira coisa que esse texto nos ensina é que o Senhor é soberano.
Mas a segunda coisa que esse texto nos ensina é que esse Deus soberano, que também é verdadeiramente Deus, porque é isso que o texto revela essas duas naturezas do nosso Redentor. Que doutrina, né? É muito interessante porque quando a gente olha nesse tipo de perspectiva doutrinária, a gente não só percebe a soberania de Deus, mas percebemos que Cristo está revelando essa natureza divina. Ele conhece todas as coisas. Ele tem todas as coisas diante dos seus olhos. Nada pega ele desapercebido. Mas, em segundo lugar, esse texto nos ensina que o meu Cristo se fez carne. Revela a natureza, ou essa segunda natureza aqui do nosso Redentor, que é a sua natureza humana. Ele se fez carne. Isso continua aí no verso de número 1, também até o verso de número 6. E se você preferir, você pode continuar lendo o verso de número 4. Aliás, verso de número 7, que vai dizer o seguinte: levaram o jumentinho sobre o qual puseram suas vestes, e Jesus fez o quê? O montou. Que coisa, né? Ouça isso aqui, por favor. Não parece que é uma entrada tão triunfal assim aqui, viu? Por que não parece uma entrada tão triunfal? Preste atenção, porque talvez você não percebeu isso no texto. Ele não entra aqui em Jerusalém, ele não entra em um cavalo grande e belo. O texto diz que ele entra montando um jumentinho. Ele não entra com um aparato militar, porque ele entra aqui sendo ovacionado como rei. Como é que um rei entra na cidade? E preste atenção, ele está escrevendo para um povo romano. Assista filmes de guerra romano e veja como é que os conquistadores entram em Roma. Um aparato terrível, um aparato militar, todo mundo ovacionando, tapete vermelho. Perceba que Cristo não tem um cavalo. Vocês lembram como é que Alexandre o Grande entrava na sua cidade? Com um cavalo lindo, belo, coisa mais linda do mundo, um aparato militar terrível. Veja, ele não tem ruas cobertas de tapetes vermelhos. Escute bem o texto. Nem o animal era de Cristo. Vocês perceberam? Nem o animal, entre aspas, óbvio, né? Tudo que tem na terra pertence a ele. Mas ele diz no próprio texto: se alguém perguntar, diga que é o Senhor e que depois eu vou devolver. Que coisa, né? O texto diz que depois Jesus vai devolver. Então veja, nenhum animal aparentemente era dele. Nem a sela ele tinha no animal. Você sabe o que é uma sela? Que é aquilo que coloca em cima do animal para que quando você suba no animal, fique confortável. Se você prestar atenção no texto, o texto diz que os discípulos, o povo, tirou as roupas e colocou em cima do animal. Para que Jesus, quando subisse, o negocinho ficasse confortável. Então, ouça isso aqui, por favor. O texto também diz que as pessoas não jogaram tapetes vermelhos no chão. Sabe o que foi que as pessoas jogaram? Suas roupas. Como Cristo é diferente, né? Cristo não é como os governantes. Cristo, permita-me eu dizer isso aqui, porque eu acho que nós estamos tão politizados e a gente não entende o que é que está acontecendo. Cristo não é como muitos presidentes, que está acontecendo recentemente agora, que fica assistindo numa televisão uma invasão em outro país. Cristo não é aclamado em todos os noticiários do mundo inteiro como que homem poderoso. Cristo entra em Jerusalém como ele chegou nesse mundo. Como foi que Jesus nasceu? Ele nasceu num belo hospital? O Cristo que é descrito na Bíblia diz que ele não tem nem onde reclinar a cabeça. Cristo, ele entra nessa cidade aqui, com as vestes, sim, aqui neste momento, me faz me lembrar esse texto aqui de Filipenses. Veja se não faz me lembrar, que apesar, e eu estou lendo na Bíblia NVI, porque eu achei a versão melhor, que apesar de Deus não considerou
que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem, aí a Bíblia NVI vai dizer, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante a homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 6 ao 8. Tem outro detalhe no texto que eu gostaria de mostrar a vocês. Está no verso de número 9. Preste atenção, porque aqui passa muito desapercebido. Tantos os que iam diante dele, como os que vinham depois, clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Preste atenção. Vocês sabem quem é que estavam aclamando Jesus lá em Jerusalém? Tem um detalhe que parece que o texto não diz, mas fica muito claro aqui no verso 9. E eu gostei porque alguns comentaristas tiveram uma sacada muito boa quando olharam para esse texto aqui. Sabe o que é? É que não foi o povo de Jerusalém que estava aclamando ele. Se você perceber, sabe quem é que estava aclamando ele? O povo que veio com ele lá de Betânia. Pois é. Isso vai ficar muito claro, porque depois, quando a gente for entrar na segunda parte do texto, em uma outra mensagem, sabe onde é que estava o povo de Jerusalém? Dentro do templo, fazendo da casa de Deus um mercado. Por isso que o texto vai terminar, que quando Jesus entra no templo, ele olha, vê a bagaceira toda, fica em silêncio e vai embora. Quem estava aclamando aqui, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana. Você sabe qual é o significado da palavra Hosana? Senhor, salva-nos agora. É o significado da palavra. Senhor, salva-nos agora. E essas pessoas que estavam clamando não eram as pessoas da cidade, eram multidões, como eu disse, que veio com ele de Betânia e de Betfagé. Lembre-se desse texto aqui. Olha o que é que o evangelista vai dizer. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o quê? Não receberam. Essa parte do texto nos mostra a natureza humana de Cristo, que fica muito bem claro aqui. A humanidade de Cristo não é uma fraqueza, mas a obediência perfeita ao plano redentor do Pai. Muitos rejeitam Cristo não porque ele é fraco. É isso que o texto está querendo nos ensinar. Que muitos rejeitam Cristo não porque ele é fraco, mas porque ele não atende às expectativas humanas. Queremos um Cristo que nos exalte, não é isso? Queremos um Cristo que nos coloque em posições de glória. Sim, queremos um Cristo que nos exalte, mas ele vem para nos humilhar. Queremos um Cristo que nos sirva, mas ele veio a este mundo para reinar. Então, a segunda coisa que esse texto nos ensina é que Cristo não é só verdadeiramente Deus, mas ele também é verdadeiramente homem. A terceira parte do meu sermão contempla que a entrada triunfal de Cristo revela que ele foi aclamado, mas não compreendido. Olha o verso 8. E muitos estendiam suas vestes no caminho. Outros ramos que haviam cortado dos campos, tantos os que iam diante dele, como os que vinham depois, clamavam, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. Sabe o que é que nós temos aqui? Festa. Sabe o que é que nós temos aqui? Aclamação. Sabe o que é que nós temos aqui? Adoração, gritos, reconhecimento. Essa manifestação aqui, escute isso aqui. Esse tipo de manifestação aqui, você não tem a mínima ideia não, era uma gritaria. Você não tem ideia não, o povo estava tirando as roupas, fazendo de suas roupas tapete. O povo estava gritando, era uma adoração tão grande que, presta atenção que eu vou dizer aqui. Se esse tipo de manifestação fosse dentro de uma igreja, a gente dizia mesmo assim, mas que culto foi hoje, viu? Que culto. Menino, que culto abençoado. Olhe que o culto no domingo passado não foi essas coisas não, mas o culto de hoje, menino, o povo caiu no chão, você não viu não?
Era povo chorando, era povo dizendo Hosana nas maiores alturas. Você não está entendendo, não? Você não sabe qual é o significado da palavra Hosana, não? Eles estavam gritando: Senhor, salva-nos agora, não é amanhã, não. Salva-nos agora. Classificaríamos como um dos melhores cultos. Todos nós que estamos aqui ficaríamos fascinados com esse tipo de culto. Era cultos que tinham cores, era cultos que tinham imagens, era cultos que tinham vibrações. A multidão gritava e estendiam capas, cortavam os ramos, as folhas e gritavam: Hosana, Hosana, dizendo: salva-nos, Senhor, agora, salva-nos, Senhor, agora. Tudo externamente parecia glorioso, mas lembre-se que o entusiasmo religioso não é uma conversão verdadeira. Por quê? Porque eu não sei se você sabe, eu estava conversando com Érica ontem sobre esse meu sermão. Eu não sei se você sabe, mas a mesma multidão que estará aqui gritando Hosana foi a mesma que gritou depois de alguns dias: crucifica-o, crucifica-o. Por isso que eu digo que nem tudo o que parece é. Nem tudo que brilha é ouro. Como eu costumo dizer, pode ser bijuteria. Nem tudo que brilha é ouro. Infelizmente. Infelizmente. Jesus aqui, a multidão louva Jesus aqui, dias depois vai exigir a sua morte. Eles aqui estavam gritando porque eles estavam clamando por um Messias político, não salvador do seu pecado. Essa imagem aqui me faz me lembrar exatamente o que o profeta disse no Velho Testamento: vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está distante do Senhor. Oh, meus irmãos, eu não sei se você está me compreendendo, mas esse texto aqui nos dá um senso de temor tão grande. Deixa eu tentar ser mais claro, e eu não sei se eu vou conseguir ser claro. Há muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas, e eu vou ser muito específico. Há muitas pessoas dentro dessa igreja aqui que não adoram o Senhor de todo o coração. Há muitas pessoas dentro dessa igreja aqui que só canta com a boca, mas o coração está distante. Há muitas pessoas aqui que, se possível, dá roupa. Se possível, chama atenção diante do seu amor e diante do seu aparato. Dá roupa, dá a sua voz, mas não estão dando o principal, que é o quê? Coração. Senhor aqui não quer uma adoração só de lábios. Senhor aqui não quer uma adoração extremamente preciosa do ponto de vista da estética. O Senhor quer todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso coração. Portanto, amada igreja, por favor, vocês que estão aqui, escute isso aqui, por favor. Não entre por essas portas simplesmente para cantar da boca para fora. Deus não recebe. Deus não quer esse tipo de adoração. Não venha para a igreja simplesmente para cumprir protocolo. Não faça isso, por favor. Não venha para a igreja simplesmente para dar satisfação. Não faça isso. Porque era justamente isso que esse povo estava fazendo. E preste atenção, se você, por alguma razão, sobe à casa do Senhor para cultuar ao Senhor, simplesmente para satisfação, o Senhor vai revelar isso. Porque o Senhor revelou, e não demorou muito não, viu? Porque o texto vai dizer que depois de alguns meses, depois de alguns dias, esse mesmo povo estava dizendo: crucifica ele. Crucifica ele. O mesmo povo. O mesmo povo. Devemos nos examinar com seriedade, viu, meus irmãos? Culto é coisa séria. Culto é coisa séria. Não é brincadeira, não. É coisa séria o culto. Devemos examinar a nosso coração com seriedade. Então, diga-me, cristão, você segue Cristo enquanto só Ele atende os teus desejos? É só isso? Ou você o segue quando Ele confronta, sobretudo, os teus pecados?
Cristo não veio para confirmar as nossas expectativas, mas para destruí-las e reconstruí-las segundo a vontade dele. Sabe o que é que esse texto nos ensina? Que Cristo quer governar toda a nossa vida, inclusive a nossa adoração. Qual é a terceira coisa que esse texto aqui nos ensina? É que a entrada triunfal de Cristo revela que ele foi aclamado, mas não compreendido. Você precisa compreender quem é o teu Salvador antes de cantar louvores a ele. Quarto e último lugar. A entrada triunfal de Cristo revela que ele é um juiz que continua observando tudo que a igreja faz. Sabe onde é que está isso? No verso 11. Esse verso 11 termina com um tom tão solene que eu não sei se você consegue sentir o peso. Olha o verso 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado o quê? Tudo. E eu queria que você guardasse essa expressão. Do mesmo jeito que Jesus observou tudo aqui no templo, é o mesmo Cristo que está aqui, observando tudo. Tudo. E observando tudo, como se fosse tarde. Então alguns comentaristas vão dizer, como se ele não quisesse dizer nada porque já era já tarde. Ele saiu e andou de novo mais 3 quilômetros e voltou para onde? Para Betânia, com os 12. Depois ele vai voltar para Jerusalém e vai dizer o que foi que ele viu. Esse verso é um verso solene. Tudo o que fazemos em todos os momentos da nossa vida é observado pelo Deus Santo. O que Cristo está querendo dizer aqui é que nada passa pela revista dos olhos do nosso bom Salvador. Esse texto aqui, ou esse verso, revela outro tipo de doutrina extremamente preciosa para o cristão, a saber, a onisciência de Cristo. Ele sabe qual é a intenção dos nossos corações. E eu vou repetir. Cristo e somente Cristo sabe as intenções dos nossos corações nesse exato momento. Só Cristo sabe. E eu não sei se isso traz um temor no seu coração, viu? Porque deveria trazer. Cristo não julga o nosso estereótipo. Ele conhece o que está lá dentro do nosso coração. Ele sabe, gente. Ele sabe por que servimos a Ele. Ele sabe para que servimos e também a finalidade dos nossos serviços. Ele sabe de tudo isso. Ele tem observado todos os dias das nossas vidas. E se você não está entendendo a minha fala, eu vou continuar dizendo. Ele conhece cada minuto da minha e da tua caminhada. Ele sabe por que você veio para a igreja hoje. E ele sabe por que muitos crentes não veio para a igreja hoje. Que coisa, né? O pastor não precisa nem perguntar. Ele sabe por que vocês estão aqui e por que muitos não vieram. Ele sabe. Ele sabe até quais são as nossas desculpas. E ele sabe que, no fundo, muitas desculpas não são legítimas. Que coisa, né? Ele sabe. Ele sabe que, às vezes, as desculpas que muitas vezes as pessoas dão para vocês e muitas vezes dão para o pastor, a gente se comove de meio assim. Tá bom. Tá certo. É verdade. Eu, no seu lugar, eu também não vinha, não. No fundo, o Senhor diz, não é isso, não. Não é isso, não. No fundo, é porque não me ama. Não tem desejo. Não tem compromisso. No fundo, o Senhor sabe. Não adianta, meus irmãos, esconder as nossas razões, os nossos sentimentos, os nossos anseios. Você pode esconder. Meus irmãos, eu, nesse exato momento,
Preste atenção, porque o que o Senhor está querendo nos ensinar aqui é algo muito profundo. Só o Senhor sabe o que eu penso. Nem minha esposa sabe. Às vezes a gente diz meio assim, mas só quem conhece o pastor daquela igreja é a esposa dele. Quem foi que disse isso? Quem disse isso a vocês? Mas só quem conhece o seminarista é a esposa dele. É mesmo? E a esposa do seminarista está trabalhando com ele na serralharia? E a esposa do seminarista sabe o que nesse exato momento ele está agora aqui de cabeça baixa, pensando? Sabe não. Agora, o Deus, presta atenção, o Deus que entrou no templo, e eu não sei se você está entendendo, o mesmo Deus que entrou no templo lá, é o mesmo Deus que entrou no templo aqui agora. É o mesmo Deus que observa tudo. É o mesmo Deus que conhece tudo. Então eu posso esconder muitos erros da minha esposa, dos meus filhos, mas eu não posso esconder esses erros que está aqui no meu coração, do Deus que entrou aqui nesse templo que está aqui. Eu não posso esconder. De forma nenhuma eu posso esconder. Isso é impossível. Eu estou diante de um Deus onisciente. Eu não estou diante de uma criatura. Eu estou diante de um Criador. Isso é doutrina, gente. Isso é Bíblia. Isso é Sagradas Escrituras. Eu não sirvo a um Deus que nada sabe. Eu não sirvo a um Deus que as coisas pegam ele de surpresa. Eu sirvo a um Deus que me conhece por detalhes. Cada centímetro, cada parte do meu ser, cada parte da minha vida. O salmista vai dizer que antes que saia qualquer palavra da minha boca, Deus já conhece. O salmista diz que ele esquadrinha o meu andar, esquadrinha o meu deitar. De longe, olha que texto poderoso. De longe ele conhece todos os meus pensamentos. Esse é o Deus que está aqui neste lugar. Não sei se você está percebendo. Ele conhece cada momento. Por isso que o texto termina de maneira surpreendente. Ele entrou no templo e o texto diz que ele observou tudo. Que coisa, né? O Senhor entrou no templo e observou tudo. Sabe o que é que me impressiona nesse texto aqui? É que o texto diz que ele não entrou no templo e disse-me assim, que povo para adorar bonito. Que povo para cantar bonito. Ele não entrou no templo e disse assim, mas que pastor para pregar bonito. Eita, pastor fiel. Ele não entrou no templo e disse assim, eita, que coral para cantar bonito. Eita, que povo dedicado. O texto diz que ele entrou no templo e observou tudo. É desse mesmo jeito que Deus está aqui nesta manhã. Só que ele entrou. Depois o texto diz que ele saiu. E como nós somos muito curiosos, a gente diz, diga, Senhor, diga o que foi que o Senhor ouviu. Diga, a gente está querendo saber o que foi que o Senhor ouviu. Nós estamos com um senso de expectativa. O Senhor ouviu alguma coisa em mim? Porque é isso que o salmista vai dizer. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia-me pelo caminho eterno. O Senhor ouviu alguma coisa errada em mim? Viu, Senhor? Então diga logo, Senhor. Nenhum discurso ele deu. Que coisa, né? Fala, Senhor. O Senhor não deu nenhum discurso. Nenhum milagre ele fez. Que coisa, né? Nenhuma confrontação. Existe um peso aqui nesse silêncio de Deus. Sim. O silêncio de Cristo aqui é carregado de disciplina e de juízo. Ele examina o templo. Ele está examinando aqui o centro da vida religiosa. E vocês vão ver no meu próximo sermão que ele vai ver hipocrisia, formalismo, corrupção. Tudo isso vai ser exposto. Cristo está nos dizendo aqui que ele continua visitando a sua igreja. Eu vou repetir. Cristo está dizendo para mim e para você nessa manhã que ele continua visitando a sua igreja. É por isso que eu sirvo a Cristo. Porque eu sei que ele está neste lugar. Eu sei que ele visita essa igreja. E eu sei que mais cedo ou mais tarde
Ele vai visitar poderosamente essa igreja. E eu não sei o que ele vai fazer, mas alguma coisa ele vai fazer para que o nome dele continue sendo glorificado no nosso meio. Ele visita a igreja. Ele visita a nossa adoração. Ele visita a nossa motivação. E ele visita a nossa suposta fidelidade. O fato dele ainda estar em silêncio não significa que ele está aprovando. Mas significa que ele, mesmo nos visitando, sem muitas vezes expor aquele pecado que está lá no nosso coração, é porque ele está sendo muito paciente, viu? Mas um dia, ele vai colocar para fora todo o câncer. E no dia que ele fizer isso, não reclame. Porque quando ele faz isso, é porque ele está dizendo com todas as letras que ele ama a mim e a você. E, sobretudo, ele ama essa igreja. Eu quero concluir dizendo que essa passagem nos confronta com uma verdade inevitável. Dizendo que Cristo entra em Jerusalém, não para ser admirado, muito embora ele estava sendo, mas para ser obedecido acima de tudo. Ele não entra aqui em Jerusalém não para ser usado, mas ele entra aqui em Jerusalém para governar, muito embora aquele povo não queria ser governado. Ele entra aqui em Jerusalém não para satisfazer expectativas humanas, mas sabe por que ele entra aqui em Jerusalém? Para cumprir o plano eterno de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo que o maior perigo espiritual de uma igreja, e eu quero que você ouça isso aqui com muito carinho, o maior perigo espiritual de uma igreja não é odiar Cristo, mas é elogiá-lo sem se render a Ele. Eu vou repetir. O maior perigo de uma igreja não é odiar Cristo, porque isso vai ficar tão evidente quando a gente vê alguém odiando, né? Mas é alguém que elogia Ele, mas não quer se render a Ele. Que fala com a boca, mas o coração está distante. Aqui está o maior perigo. Assim, eu quero fazer um apelo a todos vocês aqui nesta manhã. Hoje, o Rei, o meu Cristo, o meu Senhor, continua passando aqui dentro dessa igreja. A questão não é se você grita hosana. A questão é que se Cristo está passando nesta manhã, é se você quer se render a Ele e dizer: Senhor, governe toda a minha vida. Eu quero que seja feita a tua vontade. Cristo continua exercendo sua autoridade hoje. Ele não apenas convida você, mas Ele governa. Ele não reivindica o nosso tempo. Ele está reivindicando os nossos dons. Ele reivindica a nossa vida inteira. Assim, a pergunta não é se Ele tem direito. A pergunta é: nós estamos dispostos a obedecer tudo que Ele quer? Essa é a pergunta. A pergunta não é: o Senhor tem direito? A pergunta não é: Senhor, e se perguntar? A pergunta não é: Senhor, se eu pedir para Nidim se vir ao Senhor de manhã, no domingo de manhã lá na igreja, se eu pedir, e aí, o Senhor acha o quê? A pergunta não é: o Senhor acha que Ele quer? A pergunta não é se Ele quer. A pergunta é: Ele vai obedecer? Ele vai se render? Vá. Porque eu tenho um controle de absolutamente tudo. Agora, sabe qual é a minha vergonha? É que o Senhor tem um controle sobre um jumentinho, mas não tem um controle, aparentemente, de muitos corações que existe dentro da igreja. O jumentinho indomável ficou domável.
O jumentinho disse: eu estou manso, meu Salvador subiu em cima de mim. O cristão que vem para a igreja, levanta as mãos e diz com tantas palavras bonitas e tantas poesias bonitas, mas no fundo o seu coração diz: não. Ele canta dizendo: tu és soberano, Senhor. Sobre a terra e sobre os céus, tu és Senhor, tu és absoluto, e tudo o que existe acontece, e tu sabes muito bem, tu és tremendo. Ele canta que as lágrimas caem, mas o coração diz: não, tu não és soberano sobre o meu coração, tu não és soberano sobre a minha casa. Ele canta e chora, mas quando termina o culto, a vida continua do mesmo jeito. Não basta nos emocionarmos por fora. É preciso quebrantamento por dentro. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. 4 coisas que a entrada triunfal nos ensina. E eu não quero que você se esqueça. A primeira, ela revela que Deus é soberano. A segunda, revela que Deus se fez carne. A terceira verdade, revela que Ele é adorado, mas não compreendido. E quarto, essa entrada triunfal revela que Cristo está no templo vendo tudo. E só Ele sabe o que é que Ele está vendo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor.